Sodoma e Gomorra, duas cidades mencionadas na Bíblia, ficavam na planície do Jordão. Conhecidas por sua prosperidade e abundância, também eram famosas pela perversão e depravação. O povo de Sodoma e Gomorra havia se afastado de Deus, mergulhando em toda sorte de imoralidade. Tamanha era a perversidade que chegou aos céus. Deus então decidiu destruir as cidades como castigo pelos seus pecados. A Bíblia descreve os pecados de Sodoma e Gomorra em detalhes, revelando a profundidade da depravação dessas cidades. O povo era orgulhoso, ganancioso e luxurioso, vivendo em constante busca por prazeres materiais e carnais. Não se importavam com os pobres e necessitados, ignorando completamente os valores de compaixão e solidariedade. Entregavam-se à imoralidade sexual, incluindo a homossexualidade, e outras práticas que eram vistas como abomináveis. Os homens de Sodoma eram particularmente conhecidos por sua lascívia, sempre buscando satisfazer seus desejos mais baixos. Tentaram estuprar dois anjos que visitaram Ló, um homem justo que morava em Sodoma, mostrando a total falta de respeito pelo sagrado. Ele tentou proteger os anjos, mas os homens da cidade se recusaram a ouvir, cegos pela sua própria maldade. A situação era tão grave que lembrava, guardadas as devidas proporções, a baderna de um carnaval fora de época, onde a ordem e a moralidade eram completamente esquecidas. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas por sua maldade e corrupção. No entanto, ele queria salvar Ló e sua família, pois Ló era um homem justo. Enviou dois anjos para avisá-lo, ordenando que fugisse da cidade com sua família e não olhasse para trás. Os anjos apareceram à noite, trazendo uma mensagem urgente de salvação. Ló hesitou no início, relutante em deixar sua casa e tudo o que conhecia. Sua família também estava preocupada e com medo do que estava por vir. Mas os anjos o pressionaram a se apressar, insistindo que não havia tempo a perder. Eles sabiam que a destruição estava próxima. Tomaram Ló, sua esposa e suas duas filhas pela mão e os conduziram para fora da cidade, garantindo que estivessem a salvo da destruição iminente. A esposa de Ló, desobedecendo às instruções dos anjos, olhou para trás, talvez por curiosidade ou saudade, e foi transformada numa estátua de sal, um destino trágico e eterno. Esta história é tão marcante quanto a lenda da Iara, que atrai os homens para o fundo dos rios. Ambas as narrativas nos lembram das consequências de desobedecer às advertências divinas e da importância de seguir o caminho da retidão. Fogo e enxofre, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus fez chover fogo e enxofre sobre as cidades, destruindo-as completamente. Nada restou de pé. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um lembrete do julgamento divino, mostrando que Deus não tolera a perversidade e o pecado, e que punirá aqueles que o desobedecem. Assim como as histórias de assombração que nossos avós contavam para nos ensinar a ter juízo. Uma lição atemporal: a relevância de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra ainda é relevante hoje. Ela não é apenas uma narrativa antiga, mas uma lição que transcende o tempo. Ela nos ensina sobre os perigos do pecado, mostrando como a corrupção e a imoralidade podem levar à destruição. Lembrando-nos de que Deus é justo e julgará o pecado, a história serve como um aviso poderoso. Também nos ensina sobre a importância da obediência a Deus. A fé e a devoção são fundamentais para a nossa salvação. Ló e sua família foram salvos porque obedeceram ao aviso divino, mostrando que a obediência pode literalmente salvar vidas. A história de Sodoma e Gomorra é um alerta para todos nós. Devemos nos afastar do pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Devemos nos esforçar para ajudar uns aos outros e viver em comunidade, seguindo os ensinamentos divinos. Se não o fizermos, enfrentaremos o seu julgamento. A destruição de Sodoma e Gomorra é um lembrete sombrio do que pode acontecer. É como dizem por aí: quem planta vento, colhe tempestade.
Portanto, devemos plantar boas ações e viver com retidão.